Quero convidar os irmãos a abrir em Jeremias, capítulo 18. Vamos meditar na palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler todo o capítulo. Jeremias, capítulo 18, diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se, desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou em suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim. Queimou incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça. Como o vento leste, eu os espalharei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Então disseram: venham, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele, e não dar atenção nenhuma às suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? Pois abriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as mulheres sejam roubadas dos filhos e fiquem viúvas, que os maridos sejam mortos pela peste, e que os jovens sejam mortos à espada na batalha. Ouça-se o clamor que vem das suas casas, quando trouxerdes bandos contra eles de repente, porque abriram uma cova para prender-me, puseram armadilhas para os meus pés. Mas tu, ó Senhor, conhece todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado diante da tua face. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Senhor, obrigado por essa palavra. Abre nossa mente, nosso coração,
que ele seja um solo fértil, Senhor, para a Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço. Amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Essa é uma passagem que muitos de nós, pelo menos alguma vez, já ouvimos falar, né? Inclusive temos uma canção sobre ela, antiga e muito conhecida de toda a igreja. E nosso desafio hoje é compreender o que o Senhor quer de fato nos dizer através desse texto, o que é que nós podemos aprender aqui e como nós podemos encontrar Jesus aqui e um caminho para nós, de que forma essa palavra nos afeta. O texto que nós lemos, Jeremias recebe uma ordem do Senhor para ir a um lugar. Jeremias, neste momento, não irá ouvir um sermão, mas antes ele vai ver um sermão. Então Deus manda que ele desça à casa do oleiro. O oleiro é o nome da profissão que forma, né, que faz os vasos de barro. Então, o vaso, né, muitos já viram esse processo. Ele é feito, né, a partir daquela massa úmida, numa base que se mantém girando. Hoje a gente tem as máquinas que giram, né? Mas aqui, obviamente, é algo manual, é algo feito, né, pelo trabalhador que mantém a roda girando. E a partir desse movimento de rotação, com as mãos e com algumas ferramentas, o oleiro ele vai apenas tocando, aplicando força em momentos, né, específicos, em direções específicas, e à medida que o barro úmido vai girando, em contato com a mão e com as ferramentas, ele vai se formando. Então, ele vai dando aquele formato, né? São verdadeiras obras de arte, né? Se você já viu algum desses vídeos, a gente fica ali vendo, né? Se tomar cuidado, até cai uma baba de tão legal que é, né? Ver só de encostar num determinado ponto, aquilo forma um desenho. Então, esse é o processo que Jeremias foi convidado pelo Senhor a observar. Então Deus disse a ele para que ele fosse lá ver, porque lá Deus ia falar com ele, né? Levante-se, desça e vá à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras, é o que Deus disse a Jeremias. Então Jeremias desceu até a casa do oleiro e observou esse processo da confecção de um vaso. Então o oleiro está ali trabalhando, a roda está girando, o barro está úmido e as mãos estão tocando o barro. Aos poucos começa a surgir o vaso. Mas há uma série de detalhes que podem inviabilizar a confecção do vaso. Se tiver alguma impureza no meio do barro, ou se a rotação não for na medida certa, ou se a força aplicada não for a correta, aí pode ficar fino demais, e como está úmido, ele despenca, ele perde a forma, e aí precisa ser refeito. E é isso que acontece, é isso que Deus quer que Jeremias veja, e é a partir disso que Jeremias vai falar com o seu povo. Então ele vai até a casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando no barro, e o barro estraga. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso. É isso que diz o versículo 4. Então, a partir dessa visão, a palavra do Senhor vem a Jeremias, e ele vai comparar, ele vai dizer que a casa de Israel, o povo a quem está sendo endereçada essa profecia, é como o barro nas mãos do oleiro. E o que isso quer dizer, né? Muitas coisas. A primeira delas é que Deus tem domínio sobre a casa de Israel.
assim como o oleiro tem domínio sobre o barro. Então, o oleiro determina o formato, o oleiro determina o tamanho, o oleiro determina o destino. É o oleiro quem diz que tipo de vaso aquela peça de barro, aquele punhado de material se tornará. Da mesma forma, Deus está dizendo para Israel que Ele é quem determina o tamanho, é Ele quem determina a sorte de Israel, é Ele quem determina o destino. Nós vimos, que Israel está aqui, através do ministério de Jeremias, recebendo diversos alertas, diversas exortações para que eles se voltem para o Senhor e abandonem principalmente o pecado da idolatria. A grande acusação de Jeremias, a grande acusação de Deus pela boca de Jeremias a Judá é a idolatria. Judá achava que poderia se relacionar com os deuses daquele tempo e com o seu Deus ao mesmo tempo, que ele poderia ter esse relacionamento misto, esse casamento triplo, quádruplo, eles poderiam ser um trisal, Judá, Israel, Judá, o Senhor e Baal, mas Deus não aceitava. Deus está acusando eles o tempo todo de adultério. E aqui, ao comparar Israel com um vaso de barro, com barro a ser moldado por Deus, Deus está dizendo, esses ídolos, eles não têm autoridade sobre vocês, eu tenho. Esses ídolos não podem dizer para onde vocês vão, eu posso. Esses ídolos não podem determinar o seu destino, eu posso. E é grave a situação, porque aqui Deus está contra a nação. Deus está determinando para eles um destino ruim, um destino que eles não querem. Deus está anunciando o juízo. É sobre isso que Jeremias vem falando ao longo desses capítulos. Eles estão se voltando contra Deus. Volte comigo lá no capítulo 2. E vamos dizer como Deus interpreta, como Deus olha a postura de Judá. Versículo 25, 2, 25. Vou ler do 25 ao 27. Evite andar por aí, essa é a advertência do Senhor, com pés descalços, e não deixe a sua garganta com sede. Mas você diz, não, é inútil, porque amo os estranhos, e é atrás deles que eu vou. Como um ladrão que se envergonha quando o apanham, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Eles dizem a um pedaço de madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz, pois me viram as costas e não o rosto. Mas na hora da angústia dizem, levanta-te e salva-nos. Então é assim que Deus tem visto, é assim que tem sido o relacionamento de Judá com o Senhor. O Senhor está chamando Judá a uma mudança, a uma correção. E qual é a resposta da casa de Israel, da tribo de Judá e Benjamim? Não. É inútil, porque amamos os estranhos. E quem são os estranhos? São os deuses estranhos. É Baal, é Azerá e outros deuses que eles serviam. Então, eles são acusados de matar os seus filhos para oferecer sacrifícios, de oferecer sacrifício nos altos das montanhas, e Deus está dizendo, isso não pode acontecer. Vocês interpretam que o juízo que vem, o juízo que virá, pode ser evitado ao procurar uma nação para fazer aliança. Então, Judá procurou o Egito para fazer aliança, Judá procurou a Síria para fazer aliança. Por favor, nos ajudem. Por favor, vamos fazer uma aliança contra a Babilônia. Por favor, nos ajudem a resistir à Síria, porque eles estão se levantando contra mim. Mas o profeta está dizendo, eles estão se levantando contra vocês, porque eu os levantei. Baal não pode impedi-los. Nenhum outro Deus pode impedir o que o Senhor faz. Nenhum ídolo pode impedir o que o Senhor faz. Ele é o oleiro, e Israel era o barro nas mãos dele. Então, Jeremias, ao ver isso, recebe a palavra do Senhor para Israel.
E Deus está dizendo para Jeremias que ele proclame para Israel: vocês são como o barro é para o oleiro, assim é Israel para o Senhor. Então, Deus tem o domínio, Deus tem o controle. E aqui, em particular, Deus pode desfazer a nação e fazê-la novamente. O oleiro, uma vez que começa o seu trabalho de formar o barro, ele pode interrompê-lo. E Deus vai usar essa imagem para dizer: se no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, versículo 7, para o arrancar e destruir, se essa nação se converter da maldade com a qual eu falei, eu também mudarei de ideia a respeito do mal que eu pensava fazer. Assim como o olheiro muda de ideia e pode desfazer o barro enquanto ele está úmido e queria fazer um vaso largo, mas vou fazer um vaso estreito. Queria fazer um vaso alto, mas decidi fazer um vaso baixo. E no momento que eu falar de uma nação, de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Então, tanto o bem que Deus fala, quanto o mal que Deus fala, ele pode ser interrompido. O bem pode ser interrompido, caso aquela nação a qual ele falou bem se entregue à iniquidade. E o mal pode ser interrompido, caso aquela nação pela qual ele decretou o mal se arrependa, se converta. Nós vemos os dois exemplos. Quando Israel entrou na terra prometida, as nações que estavam lá, elas tinham uma profecia de mal que foi retardada por alguns anos, até que se completasse a medida da sua iniquidade. E quando chegou o momento, o juízo do Senhor chegou e aquelas nações foram expulsas da sua terra. E Israel passou a habitar ali, conforme Deus havia prometido. Também vemos o exemplo de uma nação que tinha o mal decretado contra si, o arco de Deus estava pronto para tirar as suas flechas, mas ele enviou Jonas até lá. Jonas pregou e aquela nação se arrependeu. Nós vemos isso no livro de Jonas, a respeito de Nínive. E Deus removeu aquela sentença e não aplicou, e Nínive não foi julgada. Amém? Então Deus faz tanto a retenção do bem, caso a nação não se converta, quanto a retenção do mal, caso a nação se converta. Israel já ouviu o bem do Senhor e se entregou à maldade, se entregou à iniquidade. E agora eles estão diante do mal. Deus falou o mal para eles. No momento que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, é isso que Deus está prometendo para Israel, é isso que Jeremias está anunciando. Se nós continuarmos nesse caminho, se vocês continuarem nesse caminho, Deus irá nos arrancar, derrubar e destruir. Então há oportunidade. Vocês são como o barro na mão do oleiro. Ele pode desfazer e fazer de outra forma, desde que vocês se arrependam. E Deus anuncia o plano. Eu estou forjando uma calamidade. Deus tem um plano para ajudar. Eu estou forjando uma calamidade, formando um plano contra vocês. Ele está anunciando o mal. Mas há uma chance, há uma forma de evitar. Convertam-se. Portanto, convertam-se, cada um de vocês do seu mau caminho, e corrijam a sua conduta e as suas ações. E qual que é a resposta no versículo 12? Mas eles dizem, não. É inútil. É inútil. Porque seguiremos quais planos? Olha na sua Bíblia aí, no versículo 12. Deus está formando um plano contra eles. E não é um plano de prosperidade, é um plano de julgamento. E eles respondem, não, é inútil. Versículo 12, pois seguiremos os nossos, quero ouvir os irmãos, para ver se vocês estão comigo. Os nossos planos. É inútil, nós não seguiremos os seus planos. Nós seguiremos os nossos planos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração.
é um povo duro, é um povo endurecido. E diante dessa resposta, o profeta irá anunciar o juízo do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem agora entre os gentios, se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim. A rocha que se ergue na planície, o Líbano, será que a neve deixará? O que ele está querendo dizer com essas duas imagens, tanto da neve no pico de um monte, quanto as águas que vêm de longe, é que são coisas naturais. A neve sempre está lá. Nós não temos essa paisagem aqui, mas quando você, no Chile, por exemplo, olha no horizonte os montes muito altos, o pico é cheio de neve, porque é muito alto, sempre tem neve, sempre está lá. O rio, as águas que correm, sempre correm. Hoje nós sabemos que alguns rios secam, né? Mas os grandes rios não secam, sempre correm. O Guandu sempre tem água, pode ter pouca, quando falta chuva, mas sempre tem. Sempre está lá. E o que era esperado? Que o povo sempre servisse ao Senhor. Assim como a neve é sempre esperada no alto do Líbano, assim como as águas são sempre esperadas no leito dos rios, é normal que o povo sirva ao seu Deus. Os povos não trocavam de divindade. Mas Israel fez uma coisa horrenda, e ele chama as nações como testemunha. Perguntem agora entre os gentios, se alguém já ouviu uma coisa dessas. Perguntem, porque a Virgem de Israel fez uma coisa horrível, uma coisa sobremaneira horrenda. E lá no 15 ele continua: mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar. E essa postura da nação de Deus, que é a causa do juízo, que vem sendo repetida, vai levar a uma postura do Senhor para com eles. No 17, como o vento leste, eu os espalharei diante dos inimigos. E o que Deus fará? Eu lhes mostrarei as costas, e não o rosto, no dia da sua calamidade. Se você lembra do que a gente leu lá no 2... o que Deus diz que o povo fez com ele? 2:27. Eles dizem: um pedaço de madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas na hora da angústia dizem: levanta-te e salva-nos. Então o povo vira as costas para Deus e espera que ele lhes ajude no dia da angústia. Mas a palavra do Senhor para eles é: eu lhes mostrarei as costas e não o rosto. A imagem aqui é de um divórcio, diferente da exortação do Salmo que foi lido no início, onde Deus nos chama a beijar o filho. Para beijar alguém você precisa estar frente a frente. Aqui há um divórcio. O povo virou as costas para o seu Deus. E Deus está dizendo que virará as suas costas para ele. Eles estarão separados, o povo estará sozinho. E qual é a resposta do povo, então, diante dessa palavra, diante desse sermão? Nem todo sermão recebe um amém, nem todo sermão recebe um glória a Deus. Esse sermão recebeu um venham. Eles se reuniram depois do sermão de Jeremias para fazer um evento. Jeremias inspirou no coração do seu povo, no coração dos seus irmãos, dos seus pais, no coração dos seus amigos, uma ideia. Vamos fazer um evento. Que evento? Olha para o 18. Vamos fazer planos contra Jeremias. Porque não há de faltar lei ao sacerdote, nem conselho ao sábio, nem palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma de suas palavras. Ou seja, não. É inútil. Esse é o refrão do povo, várias vezes repetido por Jeremias, como resposta à sua exortação. Não, é inútil, não. Nem adianta continuar, nós não ouviremos.
nós já decidimos, seguiremos os nossos planos. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado pela mensagem, mas nós não seguiremos. Seguiremos os nossos planos. Seguiremos os nossos planos. E além disso, não apenas seguiremos os nossos planos, vamos fazer novos planos. Planos contra você. Nós temos os nossos planos para nós, e vamos fazer planos para você. Vamos falar mal, vamos fazer acusações. E não apenas isso, Jeremias, na sua oração, vai dizer: eles abriram uma cova para prender-me. Os planos aqui não são planos apenas de difamação. Os planos aqui são planos de extinção. Eles estão procurando uma forma de silenciar Jeremias. Por quê? Porque não vai faltar lei ao sacerdote, nem conselho ao sábio, nem palavra ao profeta. Jeremias não vive num momento de silêncio profético. Há muitos profetas, há sacerdotes, há sábios entre o povo. Israel não está mal agora. O povo está bem estabelecido. Há uma relativa prosperidade. Não está tão ruim. Apesar dos anúncios de um mal que se levanta, a nação está organizada. Nós temos até um avivamento com Josias. Mas o povo imagina que a palavra negativa de Jeremias pode ser descartada. Apesar de Deuteronômio avisar que se eles mantivessem uma postura idólatra, viria o mal. O povo está pagando para ver. E Jeremias lamenta. Ele diz: olha para mim, Senhor, olha, ouve a voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? E na sua lamentação, aqui, Jeremias, ao invés de interceder, ele vai dizer: eu intercedi, lembra-te, que eu compareci à tua presença para interceder por eles. Esse povo que quer me matar agora, eu intercedi por eles, Senhor. Eu orei por eles. Eu pedi que o Senhor desviasse. E Deus disse: não interceda, porque eu não vou mudar. Então, agora Jeremias não intercede, ele ora junto com o Senhor. Portanto, faça a tua vontade. Entrega os filhos deles à fome, o poder, a espada. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Conseguimos compreender essa oração. Jeremias está avisando. Jeremias está tentando salvar o seu povo. O Senhor levantou Jeremias como uma voz para que o povo se convertesse. Não continuem assim. Isso vai dar em mal, vai dar em juízo. Não continuem assim. Olha a palavra do Senhor, olha o que Deus disse, olha o que nós estamos fazendo. Vamos mudar, vamos consertar isso. Deus está dando uma chance. Nós somos como o olheiro nas mãos dele. Ele pode desfazer e fazer novo. Mas eles viraram as costas para o Senhor. Eles viraram as costas para o Senhor. Então Jeremias, ao tomar conhecimento de que, além de não ouvi-lo, estão procurando matá-lo, Jeremias finalmente abraça a sentença do Senhor e passa a orar junto com ela. Então, Senhor, entrega os filhos dele à fome. O Senhor tem razão. Eles são dignos da tua sentença. Jeremias reconhece que estava errado, como nós vimos nos capítulos anteriores, onde Deus dá um puxão de orelha nele, porque ele questiona, e aqui ele reconhece: o Senhor, no 23, conheces todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Realmente, Senhor, não perdoes a maldade deles, que eles sejam derrubados diante de ti. Quando o profeta, que é o intercessor, fala isso, as expectativas do povo são bem ruins. E nós vamos ver nas semanas seguintes, lá no 19,
que esse vaso, né, que pode ser moldado pelo oleiro, Jeremias vai ser chamado pelo Senhor agora a comprar um pote de barro, já pronto. E eu não vou dar mais spoilers, mas nós vamos ver o que vai acontecer a seguir. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Nós entendemos o que quis dizer para eles. Uma declaração de juízo, uma chance de arrependimento, um povo que não se converte e uma oração imprecatória, uma oração que já não conta mais com o livramento. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que o bem que Deus declara pode se tornar mal. Deus fala bem a respeito do seu povo. Deus dá planos de paz. É Jeremias que vai dizer isso, né? Eu é que sei que planos que eu tenho acerca de vós. Apesar do povo dizer, não, nós seguiremos os nossos planos. Deus diz, eu que sei que planos que eu tenho para vocês. Mais à frente, lá no capítulo 31. O bem que Deus pode tornar, a bênção de Deus, pode não se concretizar na vida do seu povo. Não é porque Deus disse que abençoaria que isso vai acontecer. E não estou dizendo que Deus fica mudando de ideia, mas Deus respeita, Deus cumpre as suas promessas, e elas sempre têm uma advertência contra a nossa iniquidade. Então, não importa que alguém se vista como crente, ande como crente, se aninhe na igreja, se o coração dessa pessoa estiver abrigando a iniquidade, Deus transformará esse bem que ele diz em mal. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é que nós somos como o vaso nas mãos do oleiro. Ele comanda a nossa sorte. Ele decide o nosso destino. Nós podemos ser duros e falar, não, nós seguiremos os nossos planos. Quem ele pensa que é para trazer juízo sobre qualquer pessoa? Mas, como Paulo vai dizer, né, por acaso o barro pode perguntar ao oleiro, por que me fizeste assim? Então, a primeira coisa é essa, o bem que Deus declara pode se tornar em mal se o alvo do seu bem abrigar iniquidade no seu coração. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos que Deus está falando aqui é que o mal que Deus declara contra alguém pode tornar-se em bem se houver conversão. Então, as duas coisas andam juntas e elas se completam. Quando Deus fala o bem, ou quando Deus fala o mal, se eu mudar, eu não recebo o bem. Se eu mudar, eu não recebo o mal. Em termos mais práticos, o Evangelho nos ensina, irmãos, que há uma sentença proclamada. Romanos 1 vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e contra toda a injustiça. Deus, desde o pecado de Adão, tem nos homens os seus inimigos mais audazes, porque toda a criação faz o que Deus manda. Nós somos os únicos que dizemos não. Não. Isso que o Senhor diz sobre casamento, muito difícil. Isso que o Senhor fala sobre finanças, muito complicado. Isso de santidade, no Rio de Janeiro, século 21. Não, eu tenho um plano melhor, Senhor. Eu acho que eu consigo adaptar um pouco aqui. Eu vou fazer desse jeito. E tem ainda os mais audazes, que dizem, Deus acha que é o quê para ficar dizendo o que eu vou fazer, né? E para essas pessoas há o mal decretado, há um juízo decretado.
É o que Deus diz. No momento em que eu falar a respeito de uma nação para arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, eu também mudarei de ideia a respeito do mal que eu pensava fazer. Como fez com Nínive. Deus faz isso com os homens. E essa é a mensagem do Evangelho. Há uma sentença. Há um problema. O seu pecado é um problema. Mas se você mudar, se você se converter, o mal que está anunciado contra você se tornará em bem. Se tornará em bem. E que coisa boa ter o bem do Senhor. Ter a mão do Senhor protegendo, guardando. Israel tinha que ter recorrido ao Senhor. É isso que Deus está dizendo. Vocês não deviam estar procurando as alianças com as outras nações, vocês deviam derrubar os altares que vocês edificaram. Vocês deveriam matar os falsos profetas que estão no vosso meio. Mas o povo queria ouvir. Eles queriam os altares. Por outro lado, há o bem declarado sobre aqueles que vêm ao Senhor, que se animam no Senhor. Mas até no meio da igreja, desde o seu início, quando Paulo saiu, se despediu dos seus irmãos em Éfeso, ele fala: eu sei que surgirão lobos vorazes entre vocês. Entre nós há lobos. Entre nós há falsos irmãos, há falsos mestres. Pessoas que parecem ser piedosas, mas que escondem uma vida de iniquidade. E se essa pessoa não se converter, o bem que é declarado sobre ela, Deus pode mudar de ideia e fazer o mal. Deus pode mudar esse bem em mal. Então essas duas coisas andam juntas e nós não podemos perdê-las de vista. A terceira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que quando alguém nos repreender, que nós tenhamos um coração capaz de ouvir. Porque Jeremias aqui está fazendo bem para o povo, como tem feito ao longo desses capítulos. Mas o povo não consegue olhar para o seu próprio pecado. E talvez nós olhamos para eles e pensamos: povo difícil, povo duro. Eles são assim mesmo. Mas e nós? E eu? Como eu reajo quando alguém me repreende? Como eu reajo quando alguém aponta um pecado meu? Isso é algo que acredito que quase todos nós temos que lutar contra, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ainda mais publicamente. Né? Ainda mais se for o cônjuge. Você sempre fala isso. E você, né? Pô, você sempre faz tal coisa. E você, que também faz tal coisa? Coração duro. Talvez aquela pessoa esteja sendo usada por Deus. Todo mundo elogiava, todo mundo falava paz, paz. Os profetas profetizavam paz, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E aí surge Jeremias, com a lei na mão. Não vai ficar tudo bem. Nós, como comunidade de fé, pensando no grupo, podemos andar por um caminho ruim, uma visão ruim, podemos nos desviar. Quando alguém se levantar e falar: olha, isso aí não está muito bom não, por causa da palavra de Deus e tal, e tal, e tal. Que nós tenhamos o coração capaz de olhar para a palavra de Deus e analisar. E não falar: esse irmão aí é meio problemático. Tudo reclama. Ele sempre reclama. Às vezes ele está certo. Então, a terceira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é isso. Quando alguém nos repreender, que nós o ouçamos antes de resistir. Quando a repreensão vier, sejamos como Tiago fala, tardios para falar,
mas prontos para ouvir. A gente ouve, avalia. Isso é muito difícil. Pelo menos eu não gosto de ser criticado, detesto. Toda vez que eu recebo uma crítica, lá em casa o bicho pega. Mas a gente se entende depois. Então eu tenho que lutar contra isso. Não é verdade? Eu acho que sim, né? Eu não sou muito bom com críticas. Que Deus nos ajude, então, a sermos esse tipo de pessoa que ouve. E, por fim, eu quero olhar com os irmãos para aquele que foi acusado injustamente. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 23. Jeremias está sendo usado por Deus para anunciar a palavra de Deus para o seu povo. E em resposta à mensagem de Jeremias, eles se ajuntam para o acusar e não dar ouvidos a nenhuma de suas palavras. Houve na história alguém enviado por Deus para anunciar a palavra de Deus, nos chamar ao arrependimento e avisar do juízo vindouro. Mas assim como Jeremias, as pessoas da sua época e também da nossa, ao invés de ouvirem a sua mensagem, se ajuntaram, fizeram planos contra ele, para o acusar e não dar ouvidos a nenhuma das suas palavras. Então, Lucas capítulo 22, lá no versículo 66, Jesus está diante do Senado judeu, do Sinédrio. Logo que amanheceu, reuniu-se a Assembleia dos Anciãos do Povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram: se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: se disser, vocês não vão acreditar, e se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: então você é filho de Deus? Jesus respondeu: vocês dizem que eu sou. Eles disseram: que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós ouvimos o que ele falou. E levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: mas não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galileia e agora chegou até aqui. Olha comigo agora o 23, a partir do versículo 13. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo e lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele de crimes que vocês os acusam, nem mesmo Herodes, pois mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam ainda mais: crucifique-o, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Vejam entre os gentios, é o que Jeremias está falando.
porque a Virgem de Israel fez uma coisa horrenda. Nem Pilatos queria condenar o Senhor. Mas aí no 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. No tempo de Jeremias, Deus anunciou o juízo contra a sua nação e os chamou ao arrependimento. Apesar da sua dureza, eles viraram-lhe as costas e disseram que era inútil a pregação de Jeremias. Eles não ouviriam o plano de Deus, mas seguiriam os seus próprios planos. Jesus também, em resposta à sua mensagem, foi acusado. Assim como Jeremias, que teve uma turma que se reuniu para o acusar e não ouvir as suas palavras, o Senhor também, quando pregou, uma turma se reuniu para o acusar e não ouvir as suas palavras. E Jeremias, ao saber do plano de morte contra si, orou para que Deus não perdoasse a iniquidade deles. No 23, a segunda parte: não perdoe a maldade deles, nem apagues o seu pecado diante da tua face. Mas aqui, irmãos, eles não estão planejando matar apenas um profeta. Aqui o próprio Deus se colocou em forma humana e foi alvo. Esse mesmo Deus, na pessoa de Cristo, orou por Jerusalém. Ó Jerusalém, que matas os seus profetas. Esse mesmo Deus contou a parábola, onde o fazendeiro saiu e arrendou a fazenda aos seus servos, e ele mandou um servo, eles o mataram. Ele mandou outro, eles o mataram. E aí o fazendeiro pensou: se eu mandar o meu filho, eles vão respeitá-lo. Mas eles o mataram. Eles pensaram: se nós matarmos o filho, nós vamos ficar com a herança. Então aqui, Jesus, diferente de Jeremias, ao ser alvo da conspiração, da crucificação e da morte, orou: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. E essa oração recai sobre todos aqueles que ouvem essa mensagem hoje. Todos aqueles que têm sido resistentes ao anúncio do juízo do Senhor. Jesus está orando: perdoa-lhes. Mas esse perdão só recai sobre nós na medida em que nós abandonarmos o nosso mal. Então é isso que nós podemos aprender aqui no capítulo 18 de Jeremias. A nação de Israel era como um vaso nas mãos do oleiro, que podia ser desfeito enquanto estava sendo moldado. Mas como nós vamos ver no capítulo 19, depois de pronto, aí já não há mais como desfazer. Nós estamos no tempo do molde, da roda. O barro está úmido para nós. Não sejamos resistentes, mas sejamos maleáveis às mãos do Senhor. Se nós formos maleáveis, Ele pode transformar a pena que era para o nosso pecado em bem, em vida eterna. Nós viveremos com Ele. Mas se nós formos resistentes, se nós abandonarmos a palavra do Senhor, não existe esperança de que nós sejamos salvos. Olhamos para o Senhor, que foi acusado injustamente, crucificado, mas orou para que fossem perdoados os nossos pecados. E tenhamos também um coração assim, como o do Senhor. Porque nem sempre os nossos sermões recebem um amém. Às vezes eles recebem uma traição. Às vezes eles recebem, palavras duras.
que a gente tenha esse coração de não se ressentir, mas de orar como: Senhor, Pai, perdoa. Perdoa como o Senhor fez comigo. Perdoa como o Senhor fez comigo. Não existe ninguém que não possa ser alcançado pela graça de Deus. É isso que salta aos meus olhos quando Deus fala: no momento que eu falar o mal, se houver arrependimento, então todos podem ser alcançados. Todos podem ser alcançados. É o nosso trabalho anunciar. É o nosso trabalho pregar. Deus é soberano sobre o nosso destino, como o oleiro é soberano sobre o vaso. Portanto, que nós confiemos nisso. Ele está nos moldando. E Ele é que sabe que planos que tem acerca do nosso destino. Nós fazemos os nossos. Mas quando Ele mudar os nossos planos, que nós não sejamos como esse povo. Não, é inútil. Não. O Senhor não vai levar isso. O Senhor não vai mexer aqui. Porque isso atrairá para nós problema. Mas se nós tivermos um coração maleável, um coração dedicado ao Senhor, entregue ao Senhor, então nós podemos esperar que Ele nos levará aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. O povo resistia porque achava que Baal, ou que a sua idolatria, ou que a sua aliança com o Egito poderiam trazer segurança. Eles imaginavam que poderiam obter segurança. Mas eles ignoravam que a segurança deles era o guarda de Israel, era o Senhor. E que a sua palavra não podia ser violada, não podia ser negociada. Isso é o mesmo para nós, irmãos. A igreja não consegue se salvar fazendo aliança política, fazendo esquema, obtendo poder, influência. Só o Senhor pode guardar a igreja. Hoje o Estado pode estar a nosso favor, mas amanhã ele pode estar contra. O que nós não queremos contra nós é o Senhor. O que nós não queremos contra nós é o Senhor. E para isso, nós precisamos ser o povo da palavra, o povo ser servo, obediente, fiel e com o coração capaz de ser corrigido por Ele. Então, eu queria compartilhar isso com os irmãos. Eu agradeço a sua atenção, espero que você medite nessa palavra e que ela produza fruto na sua vida, na minha vida. Amém? Então, vamos ficar de pé para uma última oração. Estou esquecendo de alguma coisa? Não? Eu não sei. Você também não sabe? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo, por cada um de nós que o Senhor dispôs o coração para vir aqui. Guarda-nos, Senhor, no retorno. Eu peço que o Senhor nos dê uma noite de descanso, nos proteja no caminho de volta e nos ajude, Senhor, a levar a Tua paz para a nossa casa, com sabedoria, com estratégia. Em nome de Jesus, Senhor, revela-te a nós, é o nosso desejo. Amém.